Eu sou o Robert, professor de Geografia e especialista na prova de Humanidades do Enem. Bom, gente, como prometido, hoje eu estou indo para o segundo vídeo da nossa tríade sobre questões urbanas. O primeiro foi sobre mobilidade, né? Basicamente falando sobre os movimentos pendulares. Hoje eu vou estar falando sobre a questão das favelas, dos aglomerados subnormais, ok? Bom, sobre essa temática, nós temos que lembrar que as favelas, né, representam ambientes em que as populações mais pobres se fixam pela ausência de políticas públicas destinadas às populações, né, mais pobres quanto à habitação. Então, logicamente, essa população ela tende a ocupar áreas com menor existência de recursos e infraestrutura e serviços para sua ocupação. E, normalmente, essas áreas são áreas de risco, né, são áreas insalubres, como, por exemplo, encostas susceptíveis à erosão, né, pluvial em encostas, né, os escorregamentos, as margens de rios, né, nas proximidades ou até mesmo dentro das planícies de inundação no período de alta desses rios, a região de mangues também, ambientes próximos a grandes rodovias, de grande movimentação, né, áreas de grande mobilidade, de grande movimentação, que não tem um valor agregado considerável. Então, basicamente, essas são as áreas em que normalmente nós temos a ocupação de favelas, a presença de favelas. Porém, o termo favela é um termo já muito questionado, né? Desde 1987, nós temos uma terminologia criada pelo IBGE, que são os aglomerados subnormais. O que significa aglomerado subnormal? O IBGE criou essa terminologia para agregar todos os tipos de ambientes em que notamos população pobre segregada, né? As favelas, né, as ocupações em encostas, grotões, palafitas, mucambos, malocas. Então, tudo isso estaria, né, correspondido, integrado dentro do conceito de aglomerado subnormal. Porém, tem alguns pontos, né? O aglomerado subnormal seria uma aglomeração com mais de 51 moradias, onde, em primeiro ponto, para caracterizar o aglomerado subnormal, além dessa questão numérica, seria a condição da apropriação da terra. Os aglomerados subnormais caracterizam-se pela o quê? Pela invasão, pela ocupação de uma terra, de um ambiente, de um terreno sem valor comercial na maioria dos casos, né? Seriam basicamente terrenos baldios, que não têm uma finalidade imobiliária, que são terrenos que são impossibilitados de se tornarem áreas visíveis, no caso, a um empreendimento imobiliário. Bom, além disso, o aglomerado subnormal ele se caracteriza também pela questão da inexistência ou precariedade das infraestruturas. Então, você não tem pavimentação, ou então você tem precariedade nela, ou então você não tem coleta de esgoto, você não tem oferta de água. Então, essa seria uma das características. E também a questão dos serviços, né, que seria, no caso, o transporte, que seria a questão da iluminação, seria também a questão do acesso à educação, o acesso à saúde pública, policiamento precário. Então, todos, né, esses elementos, a precariedade no acesso a esses elementos, ou a não existência deles, associada ao conjunto de mais de 50 moradias, mas, né, no caso, a questão de não existência de titularidade, né, de documentação que garanta a posse da terra, se expressa, né, essa ideia do aglomerado subnormal, ok? Existem elementos históricos, no caso, para a gente entender a condição e a consolidação dos aglomerados subnormais. No caso brasileiro, a gente tem que lembrar que as favelas são uma consequência histórica da nossa concentração fundiária. Nós temos um país que historicamente não democratizou terra, e terra é um meio de produção. O acesso à terra
ele basicamente no Brasil se fez por duas vias, né, do ponto de vista histórico, mais amplo. Nós tivemos a questão da oferta de seis Marias a pessoas vinculadas aos donatários, num determinado período, e depois vinculados à coroa. E depois nós vamos ter, em 1850, a Lei de Terras, que define acesso à terra no Brasil somente quem tem capacidade financeira de ter a posse da terra, de comprar a terra, o que vai aliviar um percentual significativo da população quanto ao acesso à terra. Ok? Esse é um primeiro ponto importante para a gente entender a questão das favelas. O outro ponto também importante é a questão da escravidão. Né? Nós temos que lembrar que o nosso modelo escravagista, ao seu término, ele não estabeleceu nenhuma política afirmativa ao afro-brasileiro quanto à questão da sua inserção no cenário produtivo. Ele foi visto imediatamente como força de trabalho a ser integrada e mesmo assim não foi integrada. Né? Você teve uma série de preconceitos e de medidas restritivas à contratação do afro-brasileiro. Na verdade, não que houvesse uma medida restritiva por parte do governo, mas muito mais uma questão por parte da população que empregava, de dar emprego para o estrangeiro, para o europeu e não para o afro-brasileiro, que de certa forma segregou o afro-brasileiro do processo econômico do Brasil. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então a ideia de que o afro-brasileiro ele sai da senzala e vai para a favela é muito coerente, ela é bem característica. A presença da população na favela ela é significativa como afrodescendente, ela é majoritariamente afrodescendente. Ok? Então, isso é um ponto importante que acaba criando essa dualidade. Né? Você tem essas políticas, né, que não foram amplas, não foram estabelecidas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que você vai ter o Homestead Act, o Ato da Propriedade Rural, que vai garantir aos afro-americanos, após com o fim da escravidão, o acesso a terras no Oeste. Né? Então, teriam acesso a 160 alqueires agricultáveis no Oeste, caso permanecessem por mais de 5 anos. Então, você tem uma política afirmativa nesse contexto dentro dos Estados Unidos, coisa que não aconteceu aqui no Brasil. Não tivemos uma política afirmativa após um período tão longo de subjugação da população afro-brasileira à questão da escravidão. Lembrar que a favela é um ambiente em que você tem pessoas vinculadas à criminalidade é um fato notório, até mesmo pela própria ausência do Estado. Né? Lembrarmos que, se você pensa no Estado mínimo, é lógico que eu falo isso de uma forma bastante irônica, a gente tem que lembrar que o Estado mínimo existe. Né? Se você é a favor do Estado mínimo, é só você ir para a favela. Na favela a gente vai ver a ausência do Estado. O Estado está ausente praticamente em tudo. Então, o trabalhador, o morador, o favelado, né, é que tem que se virar, construindo a sua casa, tendo acesso e montando a sua própria gama de elementos de infraestrutura para poder ter acesso à água, ter acesso à energia, ter acesso à sua própria moradia, a ter acesso às condições básicas. Ele que vai asfaltar, concretar a calçada para poder viver. Então, a gente tem que lembrar que essa questão de intervenção na favela não é uma coisa nova, não. Olha aqui, ó. Vou botar um trecho aí desse livro. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Um século de favela. Tá aqui, ó, da Almas ao Luar e do Marcos Alvito. Legal? Marcos Alvito? Exatamente. Marcos Alvito. Deixa eu botar aqui para não pegar o reflexo. Um século de favela. Beleza? Logo no primeiro começo, vou colocar aí, ó, dá uma olhada. Logo no comecinho já tem um trecho aí falando sobre uma intervenção militar no Morro da Providência, que é a primeira favela que a gente tem no Brasil, e uma intervenção lá em 1900, com mais de 70, 80 praças, ocupando a favela. Então, não é uma coisa nova, a intervenção militar na favela. Ok? Tem um outro livro muito bom aqui, ó, que é esse aqui, ó, do Marcelo Lopes de Souza. Eu vou botar todos eles na bibliografia, né, no final da aula, como é de praxe. Então você vê todos esses livros aí que são a base que eu utilizei para a construção dessa aula. Esse aqui, ó, Fobópolis. Legal? Marcelo Lopes de Souza, professor da UFRJ. Esse livro aqui é brilhante. Ele disseca essa ideia da construção do medo nos grandes centros urbanos. E tem esse livro aqui também que é brilhante. Planeta Favela. Legal? Do Mike Davis. Esse aqui é um presente de um grande amigo meu, professor Daniel. Obrigado, Daniel.
Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui também é uma série. Planeta Favela é uma série, né, de TV. Uma série que passou na TV, se eu não me engano, no GNT. Se eu não me engano. Maravilhoso também. Aqui é uma das áreas onde os tanques da Força de Segurança Nacional entraram. Aqui ainda tem os resquícios desse ambiente, das barricadas construídas. Aqui nós temos um buraco de onde essas barras de ferro eram colocadas para dificultar a entrada dos carros. E ali as paredes de concreto que eram utilizadas como abrigo. Aqui ainda tem esses buracos dessas barras que eram fincadas aqui no caminho. O teleférico. Toda a área do entorno aqui do conjunto de favelas do Alemão, o complexo do Alemão. E lógico, com isso a gente tem que lembrar que a própria favela ela rompe com dois elementos importantes. Ela rompe a Constituição brasileira e ela rompe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como assim? O artigo número 6 da nossa Constituição determina que, dentre os elementos que são vitais à vida do indivíduo e que devem ser garantidos pelo Estado, a moradia é uma delas. Está aí, ó. Beleza? E o segundo, né, segundo descumprimento que nós vamos ter é com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também está aí, ó, colocando para você. Você vai perceber que também no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o acesso à moradia é um elemento fundamental. Então, quando a gente pensa em favela, a gente tem que lembrar de todo esse contexto, né, de todo essa questão histórica de nós não termos condições homogêneas oferecidas a todos os indivíduos na nossa sociedade. Existe uma parcela da sociedade brasileira que ela foi alijada, né, no processo político, ela foi alijada do processo econômico, ela foi alijada do processo espacial, do acesso ao espaço dotado de infraestrutura. Ok, gente? Bom, galera, se vocês gostaram, inscreva-se no canal, marque aí o sininho para você ficar ativo aos vídeos. Peço mil desculpas a demora, né, em produzir esses vídeos. É uma correria louca, né, da aula, tem prova, material para elaborar, então eu fico muito sobrecarregado, então não tenho tempo. Eu sou meio controlador nessa ideia de construir meu conteúdo. Então, peço mil desculpas. Eu que gravo, eu que edito, eu que monto, eu que produzo áudio, tudo sou eu que faço. Então, peço mil desculpas pela demora, mas agora na sequência eu vou lançar 2. Eu quero ver se eu consigo, né, dar uma frequência maior nesses vídeos para que eu possa ajudar vocês, ok? Um abraço, galera.